Olá! Assista agora. TV Espírita Nosso Lar. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Acompanhe a nossa programação diariamente. TV Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo. Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, nesta quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2025, em nossa série Relembrando Chico Xavier. Semanalmente, estamos fazendo um estudo do livro O Evangelho de Chico Xavier, escrito pelo companheiro Carlos Bacelli. É uma alegria podermos voltar a nos encontrar aqui na tela, falando um pouquinho do nosso querido Chico. Algumas das nossas séries, elas permaneceram ativas durante a passagem de Natal e Ano Novo, e outras se iniciam novamente esta semana. O Relembrando Chico Xavier, na noite de hoje. Amanhã, o nosso webinário espírita, às 20 horas. Na sexta-feira, Reflexões Espíritas, às 21 horas e 15 minutos. E no domingo, às 17, Encontros com a Paz. E depois, às 20 horas, o Estudo Sistematizado. Então, é sempre uma alegria podermos dar continuidade ao nosso trabalho de divulgação da doutrina espírita, como também o trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus. Agradeço com muito carinho a todos vocês que nos acompanham, a todos vocês que nos ajudam na divulgação do canal, como também da nossa web rádio Espiritismo e Vida. Quero lembrar a todos que a nossa série de hoje, Relembrando Chico Xavier, é feita em parceria com a TV Espírita Nosso Lar, de Vitória da Conquista, na Bahia. Então, nós vamos para a vinheta da TV Espírita Nosso Lar e voltamos para a nossa prece inicial. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar. Amado Jesus, queremos te agradecer pelo ano que se encerrou e agradecer por este ano que se inicia. Agradecer por todos os nossos companheiros que colaboram em todas as nossas séries aqui no programa Espiritismo e Vida, como também aqueles que colaboram conosco na web rádio Espiritismo e Vida. Agradecer a todos aqueles que nos assistem em todas as localidades aqui do Brasil, como também em outras localidades fora de nosso país. Aqueles que também nos ouvem em outros países, em outros estados aqui no Brasil, a todos nós desejamos um 2025 repleto de muita saúde, muita alegria, muita paz e muita felicidade ao seu lar e aos seus familiares. Agradecemos, é claro, a todos os benfeitores espirituais que nos apoiam, que nos ajudam, que colaboram conosco através das intuições, das inspirações, para que tudo transcorra na mais perfeita ordem e harmonia, principalmente na fidelidade à doutrina espírita e ao Evangelho de Jesus. Agradecer com muito carinho ao nosso querido Cairbar de Souza Schutel,
e ao nosso querido André Luiz, que são os mentores e patronos espirituais do programa e da Web Rádio. A todos pedimos neste instante, Senhor, que derrame as suas bênçãos de amor e de paz, para que a nossa noite seja de muito aprendizado. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. De onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas, à primeira vista? Questão número 389, de O Livro dos Espíritos. Transmissão ao vivo, segunda-feira, dia 13 de janeiro, às 21h30. Uma realização TV Espírita Nosso Lar. Aproveite e se inscreva em nosso canal no YouTube. Então, como já dissemos lá no comecinho, quando iniciamos este livro, ele é um pouco diferente daquele que nós havíamos estudado anteriormente, do Ramiro Gama. No livro do Ramiro Gama, nós tínhamos aí casos que aconteceram com o Chico durante a sua estadia, principalmente na cidade de Pedro Leopoldo. Já neste livro, nós vamos ter aí um montante de frases ditas pelo nosso querido Chico Xavier e que foram anotadas pelo Bacelli e por outros companheiros, mas principalmente pelo Bacelli, e ele resolveu, então, fazer com que todas essas frases se tornassem um livro. Esse livro tem umas 350 frases do Chico. Algumas delas é uma mistura de uma frase com um caso do próprio Chico, mas são frases ditas pelo próprio Chico. E cada uma delas, como nós temos observado, nos proporcionam uma reflexão muito grande. Cada uma delas daria muito bem para a realização de uma palestra, de um estudo e até mesmo de um seminário, porque são frases extremamente importantes e significativas para a nossa educação comum da vida, como também a educação moral e mediúnica. Hoje nós já vamos adentrar a frase número 13. Então, eu vou fazer a leitura da frase e depois, então, vamos para o nosso comentário. E o Chico disse assim: a caridade sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Quando ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e erros, procurava a periferia da cidade, visitando as favelas. Sempre encontrei na prática do bem a mensagem de consolação e o conforto espiritual de que me achava carente. Eu pensava comigo: meu Deus, a minha vida não é tão inútil assim. As pessoas se alegravam com a minha presença. Eu me sentava com elas, e ficávamos longos minutos conversando. Éramos iguais. Ali, eu pensava em muita coisa. Aqueles irmãos e irmãs ignoravam o meu mundo de lutas, as críticas que recebia, as calúnias, os ataques da imprensa, a incompreensão dos companheiros. Eu voltava refeito para casa. Trocava um pedaço de pão por energia para o dia seguinte. O sorriso daquela gente me acompanhava. Aquelas senhoras pobres me abençoavam.
o médium que vive distante da vivência na caridade não possui retaguarda. Emmanuel me ensinou isto. Ele me dizia: Chico, deixemos os nossos escritos. A página mediúnica pode esperar um pouco. É hora de você se reabastecer. Vamos para a periferia. Eu ia com ele, ou ele comigo, não sei. Quando na minha cabeça eu já tinha esquecido tudo, voltava à psicografia. Sem a caridade, o médium não consegue sustentar o vínculo com a sua própria espiritualidade. É uma frase um pouco mais longa, onde aí a gente encontra um certo caso dito pelo próprio Chico, quando ele principalmente se sentia muito abatido e muito descontente com as suas próprias imperfeições, com os seus erros, porque é sempre interessante lembrar que o Chico era uma pessoa comum como todos nós. Tinha lá as suas dificuldades, os seus atropelos, os seus problemas familiares, era um funcionário público, ganhava muito pouco, enfim, era uma pessoa comum como todos nós. E vivia o seu dia a dia envolto com a psicografia. Hoje são mais de 500 livros psicografados pelo Chico. Livros que estão por toda parte no nosso país e no mundo e que levam uma centelha de luz e de paz ao coração de muitas pessoas aflitas e necessitadas. Como também nos trazem inúmeros conhecimentos que até então, no instante da psicografia, da edição e do lançamento daqueles livros, eram fatos que muitas vezes criavam em nossas memórias, em nossos corações, uma certa dúvida, um certo, será que é verdade? E hoje tudo se comprova através da evolução do mundo, dessa globalização que estamos vivendo, e principalmente através da ciência. Mas o Chico, naqueles instantes de maior dificuldade, lembrava-se do ensinamento de Emmanuel, quando aparecia próximo ao Chico e dizia a ele que era necessário, então, que naquele momento, que naquele instante, deixasse de lado a psicografia e que fosse se reabastecer. Achei muito interessante essa colocação de Emmanuel. Deixe a psicografia um pouco de lado e vamos para a periferia para que você possa se reabastecer. Reabastecer de energia magnética e fluídica. Porque quando nós estamos exercitando a caridade em favor daqueles que são os mais necessitados, principalmente aqueles que estão na chamada periferia das nossas cidades, nos cantos mais longínquos do nosso centro natural de cada cidade, é ali que Emmanuel diz que nós reabastecemos as nossas energias. E esse reabastecer se faz através, primeiro, da caridade que estamos ofertando e depois pela lição que acabamos recebendo daquelas pessoas. Por mais incrível que possa parecer para nós, estar em contato com essas pessoas, estar em contato com os mais necessitados, aqueles que precisam
urgentemente da caridade alheia para se manterem de uma forma digna na sua caminhada, é justamente o momento em que eles próprios, em agradecimento, sem que possam perceber, através de seus pensamentos e de seus sentimentos de agradecimento, vão oferecendo a quem pratica a caridade energias de luz, de amor, de gratidão, de felicidade, energias e fluidos que vão abastecendo o nosso corpo físico e perispiritual, que vai nos abastecendo em espírito, para que nós possamos dar continuidade às nossas tarefas cotidianas. O outro ponto, que é justamente aquele instante de reflexão, é quando nós nos deparamos com a necessidade alheia. Porque a necessidade alheia, principalmente para os mais carentes, para aqueles que estão na periferia, como costumeiramente falamos, ela é muito diferente daquela que é a nossa necessidade. Se fizermos uma avaliação neste exato momento, qual seria a nossa necessidade maior? Talvez uma reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, sobre o corpo, sobre o trabalho, sobre as questões financeiras, sobre aquilo que sentimos, sobre aquilo que pensamos, sobre a maneira como agimos, falamos, olhamos, ouvimos, a maneira como vivemos. Cada um de nós vai, com certeza, montar uma listinha das suas próprias necessidades. Quando saímos do nosso canto natural e vamos de encontro à periferia, nós vamos observar que a dor, o sofrimento, a necessidade, a carência daquelas pessoas é 10 vezes, 20 vezes maior do que as nossas. A fome, a falta de um saneamento, a falta de água, a falta de um local decente e limpo para viver, vai muito além daquilo que nós estamos necessitando. Talvez nós possamos imaginar que nos dias atuais, com tanta modernidade, com tanta evolução em todos os setores da sociedade, não existam mais pessoas carentes, vivendo em periferias longínquas, esquecidas pelos governantes, pelos dirigentes, pelas pessoas comuns. Mas se nesse instante pudéssemos pegar o nosso carro e sairmos para a nossa cidade, naqueles locais mais distantes, em que realmente poucos conhecem, ou que poucos até lá conseguem ou têm vontade de chegar, vamos ainda assim encontrar muita necessidade e muita carência. Isso estamos falando com relação ao nosso país. Se nós sairmos pelo mundo, em países de subdesenvolvimento, em países que se encontram no estágio intermediário, com certeza vamos encontrar necessidades muito maiores do que aquela que talvez venhamos a encontrar aqui na nossa cidade, no nosso país. E é interessante lembrar
que ao tempo de Chico, lá em Pedro Leopoldo, como também em Uberaba, as necessidades eram extremamente materiais. O alimento, a roupa, o abrigo, o calçado, um cobertor, uma palavra de estímulo, de amor, de paz. Hoje, além desta necessidade em que muitas almas queridas ainda têm, nós vamos encontrar outras necessidades, talvez iguais ou mais importantes do que essas. A carência, a falta de esperança, a falta de fé, a falta de confiança, a falta de uma certeza de que o dia de amanhã será melhor. A falta da certeza de que alguém, hoje ou amanhã, estará diante da minha porta me trazendo alguma ajuda e algum benefício. Até porque, com todas as desigualdades sociais que se mostram claramente aos nossos olhos nos dias de hoje, muitas vezes essas almas queridas, desprovidas de uma família equilibrada, desprovidas de uma religião que os sustenta, que as sustente, aliás, muitas vezes partem para caminhos completamente obscuros, inferiores, caminhos que muitas vezes não lhes permite uma volta. Então vejam como este processo de caridade em favor do outro é extremamente importante para a nossa evolução e para o nosso progresso. E um fato interessante é quando o Chico, juntamente com Emmanuel, mostram para nós que, para que o médium tenha equilíbrio espiritual, para que o médium tenha respaldo da espiritualidade, é necessário que se exercite a caridade em favor do próximo. Alguém poderia perguntar, então quer dizer que, pelo fato de não fazer caridade, porque não posso, porque não tenho condições ou porque não tenho tempo, então serei abandonado pelos espíritos amigos? Claro que não. Não é isso que Emmanuel e o Chico nos trazem nessa mensagem de hoje, nesta frase de hoje. O Chico tinha uma tarefa muito importante, inteiramente ligada à psicografia, inteiramente voltada ao consolo de famílias desesperadas, inteiramente voltada à divulgação do Evangelho de Jesus e também da doutrina espírita. E o Chico, como um ser humano comum, encarnado, tinha lá, como disse no começo, as suas dores, os seus sofrimentos, as suas necessidades. E para que ele pudesse se sustentar, para que ele pudesse se reabastecer, era necessário, então, que ele tivesse este contato de caridade com o mais necessitado. Muitas vezes, nós não temos como exercitar a caridade na sua plena acepção. Nós não temos uma condição financeira para darmos alguma coisa, ou não temos tempo suficiente para ofertarmos
algo em favor de quem precisa. Mas quando nós conseguimos entender a mensagem de Jesus e a mensagem da doutrina espírita, vamos compreendendo que estes espíritos que nos amparam, que nos assistem, que nos ajudam, que nos intuem, que nos dão o respaldo, para eles a caridade também é importante. Porque é justamente naquele instante em que nós estamos exercitando a caridade, que eles se aproveitam para que num grupo maior, juntamente com os espíritos que contam com a ajuda dos que estão participando daquele encontro, há ali uma distribuição de energias fluídicas e psíquicas em favor de todos os presentes. Nem sempre, como disse, podemos ofertar muita coisa. Mas nós temos, sim, condição de ofertar o mínimo. O mínimo, como se diz no ditado popular, o mínimo para nós é o máximo para Deus. Quando nós, por exemplo, ofertamos um pacote de arroz, um pacote de macarrão, nós não temos ideia aonde vai parar aquele alimento. Nós não temos ideia do local que vai receber aquele alimento. O que está acontecendo naquele local? O que está acontecendo com aquela família? O que está acontecendo com aquelas almas que ali habitam e estão vivendo o seu momento reencarnatório? Porque é uma tarefa tão iluminativa e que nós, pelo fato das nossas limitações, não temos muitas vezes como ver nem ouvir. Mas, a partir do instante em que doamos, o mínimo que seja, os benfeitores espirituais, como que tocam aquela doação, para que ela se transforme em algo de muita alegria, de muita felicidade e de muita satisfação para quem recebe. Por isso que Emmanuel, juntamente com o Chico, falam a nós que é importante para o resguardo do médium que ele, pelo menos, efetue algum trabalho caritativo. Além do que, nós vamos observando, através daquele ato que realizamos, o quanto é importante oferecer algo a outra pessoa. Porque vamos conseguindo ter um parâmetro do que é necessário para nós e do que está sendo necessário para aquela pessoa ou para aquela família. Com isso, vamos nos educando. Com isso, vamos, em alguns pontos, nos reeducando. E vamos tendo a possibilidade de refletir mais, orar mais, vibrar mais, vigiar mais, falar menos, reclamar menos e se sentir satisfeito com aquilo que temos e com aquilo que somos. É próprio do ser humano a reclamação, acreditar que ele mereceria mais, ele poderia ter mais,
Só que muitas vezes todo o processo reencarnatório gira em torno deste ponto em que nós estamos vivendo, da maneira como nós estamos vivendo. Não precisamos de mais e nem necessitamos ter menos. O que há na nossa vida é o suficiente para que possamos viver. É claro que muitas vezes, mal utilizando o nosso livre-arbítrio, complicamos a caminhada e a situação. Mas como Deus é soberanamente bom e justo, Ele nos permite um recomeço. Ele nos permite uma reavaliação para que possamos modificar o trajeto e voltarmos a caminhar dentro daquilo que é o nosso padrão. Aquilo que diz respeito a nós, exclusivamente a nós. Então vejam como a vida vai nos oferecendo inúmeras lições tão significativas e tão importantes. Eu me lembro quando o Chico nos falava ao grupo em que fazíamos parte, que há uma necessidade muito grande e muito significativa e importante de nós conciliarmos a razão com o sentimento. A razão nos leva a estudar o Evangelho de Jesus, a estudar a doutrina espírita, a estudar para poder crescer intelectualmente, melhorar moralmente e termos um pouco mais de luz em torno de nós. Sentimentalmente, nós somos chamados ao exercício do bem, à prática da caridade, a ajudar o próximo, a fazer o bem sem olhar a quem, como diz também o ditado popular. Então, o Chico nos dizia, importante esse equilíbrio, como as asas de um pássaro. Ele não voa com uma asa só. É necessário que as duas estejam em equilíbrio, em harmonia, para que o voo se faça de maneira correta. Então, quando unimos a razão e o sentimento, temos uma probabilidade de crescimento muito maior. Desenvolvemos a consciência, desenvolvemos a bondade, desenvolvemos o amor, desenvolvemos o perdão, desenvolvemos a misericórdia e, acima de tudo, desenvolvemos a caridade. De onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas, à primeira vista? Questão número 389, de O Livro dos Espíritos. Transmissão ao vivo, segunda-feira, dia 13 de janeiro, às 21h30. Uma realização TV Espírita Nosso Lar. Aproveite e se inscreva em nosso canal no YouTube. E todo esse processo de desenvolvimento destas mais variadas virtudes faz com que nós estejamos mais próximos dos benfeitores espirituais. Consequentemente, teremos deles o amparo, a proteção e o respaldo ainda maior. Porque hoje, talvez o nosso mínimo seja um pacote de macarrão. Mas quem sabe daqui a algum tempinho poderemos doar 2. Quem sabe daqui a um outro tempinho poderemos doar 3.
porque as circunstâncias vão se alterando na nossa vida cotidiana, possibilitando-nos a chance de dar mais. E se damos mais, também temos o direito de receber mais. É da lei. É da lei universal, é da lei de Deus. Está lá no Evangelho. Se dou 1, recebo 10. Se dou 10, recebo 100. Se dou 100, recebo 1000. E nunca nos faltará, como também não haverá possibilidade de faltar para doar ao outro. Então vejam os benefícios desse trabalho sincronizado com a espiritualidade. Exercitamos o trabalho racional, exercitamos o trabalho sentimental, mas, ao mesmo tempo, estamos fortalecendo as nossas raízes através da mediunidade e através da caridade. Da mesma forma que o pássaro precisa das 2 asas, da mesma forma que nós precisamos da razão e do sentimento, nós também precisamos da mediunidade e da caridade, para que esse elo se feche e ali estejamos seguros na tarefa que nos compete realizar. Para ilustrar um pouco mais a nossa frase de hoje, fui buscar no livro Irmãos Unidos, livro esse ditado por Emmanuel e psicografado pelo Chico, livro Irmãos Unidos. Tem um capítulo que se chama Diante da Caridade, em que Emmanuel diz assim: em todos os temas da caridade, lembra-te de Jesus, que jamais desistiu do culto incessante ao eterno bem. Recusado por aqueles mesmos que se diziam escolhidos para garantir-lhe a missão, aceita a estrebaria singela para o ingresso à experiência dos homens. Incompreendido pelos sacerdotes, que se declaravam habilitados à interpretação das leis divinas, acolhe-se no lar de pescadores humildes, utilizando-lhes as possibilidades diminutas para administrar a boa nova, em favor de sábios e ignorantes, justos e injustos. Negado por Simão Pedro, no lance mais difícil do apostolado, longe de condená-lo à reprovação, procura meios de reconduzi-lo indiretamente à responsabilidade e à confiança. Conhece a fraqueza de Judas e percebe-lhe as negociações infelizes, mas nem por isso o expulsa do cenáculo, ou se furta a receber-lhe o ósculo de imaginário carinho. Crucificado e esquecido pelos amigos e beneficiários da véspera, não se volta em definitivo para o céu, à distância das deserções e pedradas humanas, mas sim retorna à comunidade dos aprendizes, ofertando-lhes, devotado, o sol da ressurreição. Escarnecido e odiado gratuitamente por Saulo de Tarso, não se ofende perante a ironia e a crueldade que o famoso doutor lhe lança à memória, e sim
reconhecendo-lhe as reservas de nobreza moral, vai ao encontro dele, pessoalmente, às portas de Damasco, trazendo-o generoso das trevas para a luz. Recorda o mestre dos mestres e não ouvides que a caridade, sem humildade e renúncia, é quase sempre flor ressequida, que o espinheiro da vaidade cobre e consome. Dar do que Deus nos empresta e auxiliar constantemente é simples dever que nos cabe a todos, de vez que nenhum de nós consegue respirar sem a bênção do auxílio alheio. Caridade é o amor espontâneo e infatigável que colocamos em nossos menores gestos, para que a vida seja um cântico de progresso e alegria para todas as criaturas, exaltando em toda parte a eterna glória de Deus. Esses 3 últimos parágrafos nos chamam muito a atenção pela beleza de como Emmanuel trata da caridade. Recorda o mestre dos mestres e não ouvides que a caridade, sem humildade e renúncia, é quase sempre flor ressequida, que o espinheiro da vaidade cobre e consome. Dar do que Deus nos empresta e auxiliar constantemente é simples dever que nos cabe a todos, de vez que nenhum de nós consegue respirar sem a bênção do auxílio alheio. Caridade é o amor espontâneo e infatigável que colocamos em nossos menores gestos, para que a vida seja um cântico de progresso e alegria para todas as criaturas, exaltando em toda parte a eterna glória de Deus. Então, esta mensagem está no livro Irmãos Unidos, do Chico e do Emmanuel. Mensagem essa que se chama Diante da Caridade. Então, vejam quanto é importante a tarefa de exercitar a caridade. Emmanuel nos diz que tem que haver humildade e renúncia. Humildade no trato para com o outro. Renúncia, quando renunciamos aquilo que nos é emprestado por Deus para dividirmos com aqueles que estão próximos de nós, muito mais carentes e muito mais necessitados. E depois ele continua dizendo que o exercício da caridade nada mais é do que um dever de todos nós. Dever que deve ser exercitado sempre na medida das nossas possibilidades, do nosso tempo, daquilo que realmente podemos oferecer em favor daqueles que mais precisam. E como eu disse anteriormente, a oportunidade de unirmos todos esses benefícios em prol de nós mesmos, em prol daquilo que nós estamos realizando no dia a dia da nossa vida. Praticar a caridade é para nós uma grande bênção, porque nos tornamos espíritos melhores, nos tornamos espíritos mais sensíveis e passamos a entender, a compreender e a nos colocarmos no lugar daquele que sofre, daquele que precisa da mão alheia, daquele que precisa da ajuda caritativa. Muitas vezes,
nem tudo aquilo que temos, nem tudo aquilo que desejamos, que queremos, que brigamos para ter, é tão importante para nós quanto um simples calçado que podemos oferecer àquele que não o tem para colocar em seus pés. Então, acredito que começamos o ano de 2025 com uma mensagem de estímulo para todos nós. Tanto no Brasil como no mundo, atravessamos momentos muito difíceis. Na política, na educação, na saúde, na moral, no trato individual de pessoa com pessoa, no trato de país com país, enfim, inúmeras desigualdades se fazem mais presentes e mais claras a todos nós neste momento de transição. E muitas vezes temos vontade de largar, de desistir, de deixar para lá e de aproveitar o tempo para vivermos e sermos felizes. Que nós não nos permitamos isso. Um sinal de egoísmo, de vaidade da nossa parte. Que nós continuemos vivendo, mas realizando a tarefa que abraçamos com Cristo e com a doutrina espírita. Procurando fazer o que podemos dentro das nossas possibilidades. Se podemos dar um grão, damos um grão. Se podemos dar 100, então damos 100. Mas que façamos com humildade, que façamos com renúncia, que façamos com amor, que façamos com alegria, certos de que aquilo que estamos fazendo é o melhor que existe dentro de nós. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, a todos vocês que estão nos acompanhando, agradecer aos companheiros do YouTube, do Facebook, agradecer aos companheiros da TV Espírita Nosso Lar, de Vitória da Conquista, aos companheiros da Web Rádio. Lembrar a todos que amanhã voltamos às 20 horas com o nosso webinário espírita. Amanhã nós estaremos recebendo o nosso companheiro Ronald Maciel, que é do Centro Espírita Luz e Caridade, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ele vai nos abordar o tema, o Evangelho como norma de conduta para os nossos dias atuais. Amanhã, às 20 horas. Agradeço a todos vocês por estarem conosco nesta pequena reflexão desta frase número 13 do livro O Evangelho de Chico Xavier. Desejo que todos tenham uma boa noite, um excelente descanso e que amanhã seja um dia repleto de oportunidades para que, de alguma maneira, de alguma forma, nós possamos exercitar a caridade. A mensagem do livro Irmãos Unidos, que Emmanuel nos trouxe através do Chico, mostra-nos bem claramente as passagens de Jesus, onde ele se utilizou das inúmeras oportunidades positivas e negativas para exercitar a caridade. E nós podemos fazer isso, porque caridade não é só alimento, não é só roupa. Caridade é o pensamento, é o sentimento, é a palavra, é o olhar, é a mão estendida, é o carinho, é a benevolência, o perdão, a misericórdia, o amor. Algum gesto, por mínimo que ele seja, que nós podemos ofertar àqueles que precisam. Agradeço, então, mais uma vez a todos vocês. Desejo aí uma boa noite, um bom descanso, um dia de amanhã
repleto de felicidade e de realizações para todos. Nos encontramos então amanhã às 20 horas no nosso Webinário Espírita. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até amanhã. Oi, queridos e queridas. Sejam todos bem-vindos à TV Espírita Nosso Lar. Se gostou da nossa programação, compartilhe nas suas redes sociais. Olha, aproveite e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Venha nos ajudar a divulgar o Espiritismo pelo mundo. Desde já, muito obrigada.